Graça e paz do nosso Deus, mais uma exposição bíblica no canal Frutificai. Queridos, queremos falar hoje e eu quero falar com você sobre um tema muito importante, complexo. Hoje eu quero falar sobre o tema libertação espiritual. Hoje nós teremos a nossa base bíblica em Marcos, no seu capítulo 5, versos 7 até o 9. Eu tenho certeza que através dessa exposição, no qual eu tenho o objetivo de falar de um assunto sério e complexo de uma forma mais simples, mas muitas vezes há teorias que tentam elaborar de forma que seja simples. E isso por pessoas que muitas vezes não se aprofundam nas Sagradas Escrituras. Então, eu gostaria que você ficasse comigo, fique até o final. Observe tudo. Queridos, vamos falar de um assunto que não é brincadeira. Já lhe alerto, libertação espiritual. Ele tem formas em que isso pode ocorrer, tem formas em que a pessoa ela pode passar por um processo ou não. Isso pode acontecer de uma forma imediata, mas nós vamos falar aqui de uma passagem muito conhecida que irá ilustrar e irá nos dar o alerta de um tema no qual, infelizmente, para muitos, isso se trata hoje até de um certo show, vamos dizer assim, mas é muito sério. Então fique comigo, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e vamos falar da palavra de Deus, falar sobre libertação espiritual. Sem falar nosso texto bíblico, não podemos começar. Então, vamos ler a palavra de Deus que diz: E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Queridos, eu quero falar sobre esse assunto à luz de uma passagem que é muito conhecida, mas eu não posso começar sem pelo menos dizer o que é libertação espiritual. E eu não estou pegando isso de nenhum livro, de nada, mas eu vou dar a minha versão para que você possa entender. Libertação espiritual, para mim, é a anulação da legalidade espiritual do mal sobre uma pessoa através do conhecimento de Jesus. Vou repetir, queridos, para que você possa anotar, porque isso é importante. Você tem que saber o que é libertação. Libertação espiritual é a anulação da legalidade espiritual do mal sobre uma pessoa através do conhecimento de Jesus. E eu quero que você se concentre muito, porque não é brincadeira, o que acontece, o que tem de realmente pessoas que necessitam de libertação espiritual, e isso pode estar acontecendo com uma pessoa que está vendo o vídeo agora. Às vezes você pode estar sentindo que precisa de uma libertação espiritual. Se isso é a verdade, continue, veja até o final e vamos comigo. Queridos, eu quero falar primeiro sobre o contexto que envolve Marcos no seu capítulo 5. Eu não posso começar a falar nada sem falar daquilo que emana do texto bíblico. Jesus estava ali com seus discípulos, ele estava num lado do Mar da Galileia, então ele foi passar para o outro lado do Mar da Galileia, que seria o lado oriental. Queridos, mais especificamente, ficava na província ou região do lado dos gentios. Então, era um local muito pouco visitado e principalmente Jesus, ele sendo o Senhor, claro, evidentemente, ele foi lá com uma missão. Mas qualquer outro judeu, se ele fosse passar por aquele local, ele teria muito cuidado, porque era um local perigoso, porque judeus não iam no local dos gentios. Então ali era um local realmente especificamente de gentios. Tanto que tinha o Decápolis. Decápolis era porque tinham 10 cidades que faziam parte daquele local, daquela região do Mar da Galileia. Bom, não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas eu vou entrar em detalhes de que quando Jesus entrou nesse lado oriente do Mar da Galileia,
ele, ao chegar nessa região, existiam ali 2 homens endemoniados. E esses homens eram conhecidos por todos, todos conheciam eles. E aqui eu vou fazer só uma ressalva rápida, porque você pode estar se perguntando, eu li o livro de Lucas e de Marcos e diz que é um endemoniado. No entanto, Mateus relata que são 2 endemoniados. Aqui, por que nós damos crédito, e eu acredito que não há nenhuma discrepância ou até mesmo nenhuma divergência, porque Mateus, ele foi realmente a testemunha ocular do que aconteceu. Ele não fala com tantos detalhes como Marcos e Lucas, mas Marcos, ele chega a escrever com a orientação de Pedro, mas Mateus, ele escreveu ali puramente daquilo que ele viu. E eram 2. E aí, qual é a explicação? São 2 correntes que são dadas sobre isso. Uma delas diz que não foi mencionado 2 nos livros de Marcos e Lucas, porque poderia ser uma mulher e criança, e isso, sendo neste caso, não seria contado. Mas há outra corrente que diz que, na verdade, foi dito somente um homem endemoniado, porque o outro não era tão feroz, ele não era uma pessoa que estava trazendo tanto perigo, então aquela pessoa específica era aquele. Então, diz essa corrente que Marcos e Lucas então resolveram dar mais ênfase a essa pessoa que tinha uma possessão muito grande, que era de uma legião. Bom, queridos, independente disso, nós consideramos que são 2 e não posso afirmar se tinha mulher ou criança ou se eram 2 homens, mas o número é esse, eram 2. E, como diz aqui, ao mestre chegar no local, eles vieram ao seu encontro. Então veja, queridos, que eu vou falar sobre o desfecho. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é, Jesus chegou no lugar perigoso para os judeus e ao chegar, 2 endemoniados chegaram perto de Jesus. E o desfecho agora a gente tem que falar do porquê libertação espiritual é algo tão sério. E essa passagem vai nos mostrar exatamente, passo a passo, do porquê que deve se levar muito a sério esse tipo de atividade espiritual no qual os cristãos devem sim se preparar, mas não é de qualquer maneira, não é somente pensando que pode, eu conheci a Cristo, agora já estou pronto, não é uma coisa dessa natureza. E eu vou começar elencando pelo seguinte: primeiro, os endemoniados, eles eram ferozes. Como eu falei aqui, existe o relato, tanto em todos os 3 livros sinóticos, de que eles eram ferozes. Tanto que eles ficavam em cemitérios, em montanhas, eles ficavam nessa região. E qualquer pessoa que tentasse passar ali poderia ser atacada, de tão feroz que eles eram. Ninguém poderia passar perto do cemitério ou das montanhas onde eles ficavam. E também é relatado que o endemoniado aí, no singular, ele foi também alvo de tentativas de que fosse preso. Colocaram nele grilhões e cadeias. Queridos, isso é muito forte, porque grilhões poderiam ser feitos de bronze, de metal, de ferro, de madeira, mas era de um material muito forte, onde ele tinha o objetivo de realmente abraçar, de prender, de imobilizar a pessoa. Então, colocar cadeias e grilhões não teria como a pessoa se mover, mas no entanto, essa pessoa endemoniada, ela tinha uma força descomunal, de forma que ela fazia com que cadeias e grilhões fossem despedaçadas. Queridos, isso é algo muito forte, isso é algo muito sério. Aqui nós temos que dar o devido valor a entender de que brincar com libertação espiritual, às vezes você pode lidar com situações perigosas, onde essa pessoa ela pode estar sob uma influência de uma entidade maligna, onde pode estar com uma força no qual pode machucar aquele que não está preparado. E isso eu vou dizer no final por que eu estou afirmando isso. Fique comigo, não despluga, não avança,
vamos passo a passo para entender libertação espiritual, querido. Um estudo maravilhoso para falar. Segunda coisa que a passagem em Marcos, ela nos leva a entender, era de que esses endemoniados, eles eram inquietos. E por que eu digo isso? Porque há o relato de que eles andavam de dia e de noite, tanto na região que eles gostavam de ficar, que era nas montanhas e montes e sepulcros. Queridos, eles não dormiam. Era de dia e de noite vagando, andando. Então veja só, mais uma coisa tremenda e sobrenatural. Mostra realmente que eles estavam sob uma influência muito forte, porque eles andavam e não dormiam. Era de dia e de noite. Terceira coisa que nós podemos falar aqui da seriedade de libertação espiritual. Os endemoniados, eles se autoflagelavam. Queridos, o que quer dizer isso? Eles se feriam. Eles pegavam pedras e essas pedras, naturalmente, elas tinham uma ponta onde poderia machucá-los e eles se machucavam. E é evidente que isso não era porque eles queriam se machucar, mas nós sabemos o que era. Mais um ponto muito importante a ser dito era que esses endemoniados, eles andavam nus, pelados. E, evidentemente, não tem como uma pessoa andar dessa forma pela sua própria vontade. Isso daí era uma coisa que acontecia porque ele estava realmente sob uma influência de espíritos imundos. Queridos, agora eu quero entrar num tópico que eu quero que você agora, mais uma vez, preste toda a sua atenção no que eu vou dizer, porque eu vou elencar aqui sobre libertação espiritual, vou dizer por que é tão sério, por que eu estou fazendo esse estudo, essa exposição que está indo ao ar para você, querido. Mas antes, que você que ama a palavra de Deus, esse estudo está sendo feito com muito carinho para abençoar a tua vida e de muitas outras. Por isso eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais, vamos juntos levar o evangelho. Primeiro tópico que eu queria falar sobre os motivos pelos quais temos que considerar a libertação espiritual muito séria. Primeiro, vocês podem perceber que quando Jesus chegou naquele local, a primeira coisa que os demônios fizeram, que estavam possuindo aqueles homens, foi que eles reconheceram a Jesus. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não adianta a gente viver uma vida rasa espiritualmente, ou a gente ter uma oração intermitente, onde a gente ora um dia sim, outro dia não, o outro dia vai saber quando, e aí a gente tem um conjunto de fatores onde a nossa vida não é equilibrada. E de repente nós queremos entrar na seara de libertação espiritual. Isso é sério, queridos. Por quê? Porque os demônios, eles reconhecem Jesus na sua vida. Agora, se você tem coisas na sua vida, legalidades, tem coisas que não foram ainda saradas e você ainda não está andando com retidão diante do Pai, tenha cuidado, porque esse trabalho pode trazer consequências. Porque ele vai reconhecer Jesus na sua vida e também vai reconhecer os seus erros. Então tenha muito cuidado, tenha muito cuidado. Segundo ponto que eu quero falar, que já faz parte do primeiro, é que você vai deparar que esses endemoniados, eles são ferozes. Então, com certeza, com essa violência, ou até mesmo com esse modo de agir do adversário, de às vezes querer ferir, ou até mesmo envergonhar uma pessoa que está ali tentando ajudar aquela pessoa que está cativa, ele pode trazer ali à tona, na presença de todas as pessoas, uma falha da vida daquela pessoa que está entrando na libertação espiritual e não tem vida com Deus. Então, se você às vezes está começando, ou até mesmo você está muito longe do caminho, não está reto diante do Senhor, não está com uma vida preparada, meu amado, fique na retaguarda, na oração,
mas tenha cuidado, porque a libertação espiritual pode trazer com que ele, o adversário, ele venha usar para envergonhar ou até mesmo te atingir fisicamente. Isso é muito perigoso. Outro ponto que eu gostaria de falar é que todo cristão, assim como para explanar a palavra de Deus e assim como ir para uma libertação espiritual, você não deve se preparar para aquele momento, mas você deve viver preparado para que em qualquer momento você possa estar lá. Ou seja, se você é chamado para uma libertação espiritual específica, queridos, não é você chegar e falar assim, agora eu tenho que me preparar, agora eu tenho que jejuar, eu tenho que consagrar. Não, querido, isso tem que ser uma prática que você já acontece na sua vida, para que você chegue lá e você tenha o fruto do adversário reconhecer quem é que está chegando ali. Uma pessoa consagrada ao Senhor, uma pessoa separada, uma pessoa que tem vida com Deus e relacionamento íntimo com o Altíssimo. Aí sim, ele vai reconhecer a Jesus Cristo. E veja que quais são as palavras que o adversário fala, e já é o outro tópico. Olha só, quais são as palavras que ele fala. Ele fala, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Então, ele fala isso já reconhecendo quem era Jesus. Ele sabia quem era. Só que o detalhe, e que eu quero dizer mais um detalhe de que você entenda que libertação espiritual é muito sério, é que ali, Jesus Cristo, ele sabia, mas ele perguntou o nome. Isso não é uma prática, você só vê Jesus fazendo isso nesta oportunidade, porque ele não conversava com nenhum espírito imundo, nenhum. Ele expulsava e acabou. Agora, aqui ele pergunta, por que Jesus perguntou nesse caso? Por que exatamente, querido? É para nos ensinar a mim, ensinar você. Ali, o Espírito fala com Jesus que ele era legião. E todos nós sabemos, isso já é dado em vários estudos, que legião ele tem um comparativo exatamente com a quantidade de soldados que tinha na guarda romana, que era aproximadamente de 3 a 6 mil romanos. Então, queridos, por que legião? Porque eram muitos espíritos imundos que estavam ali aprisionando aqueles homens. Agora pense, meu amado, quando você vai para uma libertação espiritual, você não tem o menor conhecimento, você não tem consciência se ali você vai se deparar com um demônio, com um espírito imundo, ou vários, ou uma legião, ou uma quantidade do qual você vai estar ali realmente tendo que fazer um trabalho exaustivo. Não tem como você saber, mas lá você saberá. Então, a sua preparação é super importante, porque é ali que vai ser determinado se a pessoa realmente vai ser liberta ou não, queridos. Vai ser através da sua intercessão, da sua vida com Deus. Um ponto muito importantíssimo que eu quero revelar para os amados, isso aqui é uma dica de ouro para quem nunca fez um trabalho de libertação. Se você ainda não fez e tem curiosidade, meu amado, ouça mais isso. Veja que na própria passagem de Marcos, ela nos apresenta que os demônios, eles não queriam sair daquele homem e serem lançados para o abismo. Então, eles pedem autorização a Jesus que eles venham entrar naquela manada de porcos. O que nós aprendemos aqui, queridos? Que o adversário, assim que ele está sendo expulso de uma pessoa, ele com certeza ele vai tentar algum canto ou alguma pessoa ou algum animal para ele entrar. O objetivo dele não é ir embora, não é ser jogado para longe, para o abismo. Ele quer ficar próximo, ele quer ir para onde ele possa estar ali cativando mais uma vez uma pessoa escrava.
Então, queridos, é de muito cuidado quando está fazendo libertação espiritual. A pessoa está totalmente blindada, realmente com a sua vida consagrada ao Senhor, para que não tenha, porque pode ser que você não tenha visto. E uma coisa que eu vou dizer aqui para os amados é que cristão verdadeiro, você não vê ficar endemoniado. Cristão verdadeiro, tá, querido? Agora, aquele que infelizmente fala e não tem uma vida realmente correta com Deus, está sujeito. E às vezes isso já pode ter acontecido, como aconteceu com esses porcos, com certeza acontece também. De uma pessoa pode ir para outra pessoa, de uma pessoa pode ir para um animal. Então é com muito cuidado que se deve ter para fazer libertação espiritual. Queridos, libertação espiritual é uma atividade que é séria, é complexa, não é para qualquer pessoa. Não estou aqui desanimando você, meu amado, não estou aqui trazendo terror para a sua vida, não estou aqui trazendo uma instrução para te inibir, de repente, daquilo que está no seu coração, mas estou aqui para te alertar. Estou aqui para te alertar, estou aqui para te dar ânimo. Se o seu coração almeja fazer esse trabalho, que é lindo, o faça, mas se prepare, se consagre, viva uma vida reta diante do Pai, diante do Eterno. E assim que a sua vida seja próspera e abençoada. E eu agradeço você que esteve comigo até aqui. E compartilhe, querido, dissemine essas informações que são preciosas, que eu tenho certeza que pessoas precisam saber. Libertação espiritual, uma atividade séria, uma atividade complexa, mas é maravilhoso para todos aqueles que querem fazer diante da presença do Senhor com uma vida digna e reta.